Você tem identificado dor ou azia quando deglutina algum alimento? Pois fique atento a estes sintomas típicos de quem sofre de refluxo gástrico, uma doença que provoca o retorno do conteúdo do estômago para o esôfago e em direção à boca, causando dor e inflamação. Para saber mais detalhes sobre esta doença, nós viemos até o consultório do gastroenterologista Dr. Ronaldo Stumpf. Tudo bem, doutor? Bem-vindo ao programa Vida Saudável Unimed. Obrigado, bom dia. O que provoca, doutor, o refluxo gástrico? E quem está mais propenso a desenvolver essa doença? Na verdade, o refluxo gastroesofágico ele é provocado, em geral, por um mau funcionamento da válvula que existe entre o esôfago e o estômago. Então, essa válvula não funcionando corretamente, ocorre o refluxo do conteúdo gástrico e duodenal para o esôfago, subindo ascendentemente até, possivelmente, até a boca. Existe um público mais propenso a desenvolver o refluxo? Os obesos têm mais propensão e as pessoas que têm hérnia de hiato tamanho grande. Essas têm propensão maiores. Quanto à faixa etária, independente da faixa etária, todos estão propensos a ter refluxo. Tanto os jovens recém-nascidos quanto os idosos. O mais comum dos sintomas é o refluxo, é a azia. O que é azia? É a sensação de queimor reto external que provém do estômago em direção à boca. Mas também existem outros sintomas digestivos originados do esôfago e extraesofágicos. Tem como náuseas, eructações, halitose, dor epigástrica. E os sintomas extraesofágicos são sintomas pulmonares, como asma, tosse crônica, relacionados com patologias de garganta, tipo faringite crônica, laringite, rouquidão. Os principais sintomas são esses. Evitar deve ser alimentos gordurosos, alimentos com muitas gorduras, carne gorda, frituras, alimentos com muito temperos, principalmente ketchup, mostarda, maionese, pimenta, vinagre, café preto, bebida alcoólica, chimarrão, refrigerantes, chocolate, frutas ácidas. Esses são os principais alimentos. E quais são alguns alimentos que não podem faltar na mesa que aliviam os sintomas do refluxo gástrico? Na verdade não tem um alimento específico que alivia. O aspecto importante também, além de cuidar o aspecto alimentar, é quanto ao aspecto em termos de quantidade alimentar. A pessoa que tem a doença do refluxo não pode fazer grandes refeições. Ela tem que comer de forma frequente e pequena quantidade. E quanto aos líquidos, doutor, é possível beber entre as refeições e qual é a quantidade ideal que deve ser consumida de água? A quantidade ideal que deve ser consumida de líquido durante o dia é no mínimo de 2 litros ao dia. E o ideal é consumir antes das refeições, justamente para evitar a grande quantidade de aporte líquido e alimentar ao mesmo tempo e a patologia do refluxo. Tem que ser necessariamente água ou pode ser suco ou qualquer outro tipo de líquido? Para a doença do refluxo, os sucos ácidos vão provocar refluxo. Então, de preferência, água não gasificada. É preciso também provocar mudanças no estilo de vida, como perder peso, reduzir o estresse? Como comentamos inicialmente, o obeso tem muita propensão a ter o refluxo. Então, a diminuição do peso é um fator importante no tratamento. E o estresse aumenta os sintomas, não que piore a patologia. As pessoas ansiosas e estressadas têm uma produção maior de ácido e têm sintomas exacerbados pelo estresse em si. Antiácidos que são vendidos na farmácia sem receita médica podem ser usados após as refeições e são indicados e na hora de dormir? O antiácido é um tratamento inicial da patologia do refluxo, mas são medicamentos de curta duração, pouco efeito e efeito só temporário. Eles não têm por objetivo curar ou melhorar a doença por longo tempo. Então, podem ser utilizados? Pode. Mas o importante também é sempre ter uma orientação médica para saber se é o medicamento correto e o momento de ser utilizado. Algumas pessoas podem desenvolver, se consumido exageradamente, cálculos renais. A dependência de qualquer medicamento, não dependência química, mas dependência psicológica, qualquer medicamento pode provocar na pessoa. Em que momento é necessário, doutor, buscar um médico e o refluxo pode levar a outras doenças? Quando a doença se torna de uma forma, digamos assim, muito frequente e muito sintomática, as pessoas em geral procuram um médico, porque ela diminui muito a qualidade da vida. Então, 40% das consultas do gastroenterologista são doenças do refluxo.
Então, é uma patologia muito comum, compromete em torno de 15% da população mundial. E pode levar a outras doenças? As pessoas, se não tratadas corretamente, tendo acompanhamento, elas podem desenvolver estenose no esôfago, úlceras e até doenças neoplásicas no futuro. Quais são os tratamentos medicamentosos existentes e eles devem ser tomados por quanto tempo? Os medicamentos variam desde os antiácidos, passando pelos bloqueadores de bomba H2, que são a ranitidina, Tagamet, famotidina, e os mais atuais são bloqueadores de bomba, de cálcio, que aí é o omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, vários medicamentos. O tempo mínimo de tratamento é de 3 a 4 meses. Dependendo da gravidade, da intensidade, de outros fatores ambientais e da própria pessoa, isso é prolongado por um período maior. O exame inicial é a endoscopia digestiva alta, que faz o diagnóstico da presença ou não de processo inflamatório no esôfago e afasta outras patologias tipo neoplasia e úlceras. E doutor, quando o refluxo acomete um bebê, o tratamento deve ser diferenciado? O tratamento é diferente em função que o tratamento no bebê ocorre porque a válvula entre o esôfago e o estômago não ocorreu a maturação correta. Isso vai ocorrer em torno do 6º mês de vida. Consequentemente, existem as mesmas medidas comportamentais em termos alimentares e também alguns medicamentos que não têm por objetivo diminuir a produção ácida, mas melhorar o tônus dessa válvula que funciona mal. E existe uma cirurgia específica para refluxo gástrico? Em que casos ela é necessária? Levando em conta que a doença do refluxo é uma patologia crônica e recidivante, muitas pessoas têm evoluído para o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico só é indicado em última instância quando todo o tratamento clínico prévio não ocorreu uma melhora significativa. Hoje em dia, cada vez tem mais indicado cirurgia em função dos métodos atuais, vídeo laparoscópico com poucas consequências no pós-operatório. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Obrigado pela disposição. Obrigada. Eu conversei com o gastroenterologista Dr. Ronaldo Stumpf. A você que esteve conosco, obrigada pela audiência. Nos encontramos na próxima edição do programa Vida Saudável Unimed e eu espero você. Até lá!